Esposa mentiu sobre presentes do amante, eram Natal, destruí tudo e pedi o divórcio. Eu, com 37 anos, estive casado com Angie, de 38 anos, por quase uma década. Estaríamos casados por 10 anos completos em pouco mais de um mês. Normalmente, esse é o tipo de coisa que deveria me deixar incrivelmente feliz. Mas agora, simplesmente não consigo me sentir assim, porque tenho suspeitas muito fortes sobre nosso casamento. Talvez ele não fosse tudo o que eu realmente pensava que era, porque se você me perguntasse, éramos duas pessoas fortemente apaixonadas uma pela outra. Achei que nunca teríamos motivo para trair ou mentir, mas estou percebendo que talvez não a conhecesse tão bem quanto esperava. Tudo começou quando ela trouxe para casa uma bolsa Chanel. Se ela não tivesse trazido a caixa junto, provavelmente eu não teria pensado muito sobre isso. Naturalmente, não sou tão ligado em moda feminina a ponto de ver uma bolsa Chanel por aí e reconhecê-la como tal. Consigo identificar o logo, mas é basicamente onde para. Por pura curiosidade, perguntei o que ela tinha com ela. Não estava acusando-a de nada. Ela me disse que uma de suas amigas havia dado a ela um presente de Natal antecipado. Pedi para ver, e ela me mostrou a bolsa. A embalagem deixava claro que era um produto de luxo, e eu sei o suficiente sobre Chanel. Então perguntei, e essas coisas não são muito caras? Sua resposta foi que não eram tão caras assim. Então presumi que provavelmente custava algumas centenas de reais e nada mais. Essa era minha definição de algo não tão caro, especialmente quando se trata de um item de luxo, no máximo R$1.000. Segundo ela, foi sua amiga Raquel quem comprou para ela, sabendo quanto ela queria. Tentei ser um bom marido e ouvir minha esposa, então tinha certeza de que ela nunca havia me contado sobre o quanto queria uma bolsa Chanel. Mas não fiquei pensando nisso, apenas deixei passar porque não parecia ser algo para fazer um grande problema. Notei que ela tratava a bolsa como se fosse feita de vidro. Acho que isso não era estranho porque era um item de grife e o primeiro assim que ela tinha. Fiquei realmente desconfiado quando percebi que ela estava usando um relógio novo. Era preto, o que não era seu estilo usual com relógios, então me chamou a atenção imediatamente. Perguntei se era um relógio novo e ela disse que sim. Perguntei se ela mesma havia comprado e ela pausou um pouco porque segurei seu braço para olhar melhor. Ela alegou que era um presente de alguém do trabalho. Tinham feito um amigo secreto, então essa pessoa comprou aquilo para ela. Notei que o relógio também era Chanel, mas pelo comportamento dela, não me aprofundei mais porque percebi que algo estava acontecendo. Não conseguia dizer se era um relógio Chanel de verdade ou não, porque não parecia muito excepcional para mim. Perguntei o que ela deu para a pessoa em troca, e ela alegou que havia comprado um par de tênis. Comentei como ela não tinha me contado que estavam fazendo amigo secreto no trabalho, e ela apenas murmurou alguma desculpa. Não sei por que deixei passar, apesar de estar desconfiado. Deveria tê-la encurralado e deixado o mais desconfortável possível, mas não fiz isso. Acho que percebi então que teria mais chances de descobrir o que estava acontecendo se investigasse por conta própria. A questão é que eventualmente esqueci do relógio e da bolsa. O trabalho ficou extremamente agitado porque tínhamos um projeto que precisava ser finalizado antes do fim do ano. Tive que colocar toda a minha energia nisso, e quando acabou, nem conseguia mais lembrar que estava desconfiado do relógio e da bolsa dela. Tudo voltou à minha mente quando encontrei a amiga dela, Raquel. Estava conversando casualmente com ela e a agradeci pelo presente generoso. Ela me perguntou sobre o que eu estava falando e mencionei a bolsa Chanel. Ela me disse que não era dela, e fui rápido em agir como se tivesse confundido o presente. Esperei ter sido convincente o suficiente porque não queria que Raquel contasse nada para Angie. No fim das contas, parece que ela não contou, porque Angie nunca mencionou. No entanto, foi nesse momento que realmente percebi que algo estava errado. Antes eu estava apenas desconfiado, mas agora sabia com certeza que havia mentiras rolando. Então, quando cheguei em casa, decidi pesquisar a bolsa e ver quanto custava. Ela ainda não estava em casa, então tirei a bolsa da caixa onde ela guardava e comecei a comparar com as fotos no site da Chanel. Não estou brincando quando digo que a bolsa valia mais de $10.000 no varejo. Quase perdi a cabeça. A primeira coisa que fiz foi correr para verificar nossa conta conjunta porque estava com medo de que ela tivesse gastado nosso dinheiro numa bolsa, mas não vi nenhuma transação que correspondesse. Lembrei do relógio também. Ela tinha usado naquele dia, mas me lembrava tão bem de como era, e consegui pesquisar e descobrir que o relógio valia cerca de $6.000. Teria presumido que eram falsificações, já que não havia evidência de que ela havia pago por eles, e aquela era muita grana para alguém gastar com outra pessoa. Mas a bolsa realmente tinha um certificado de autenticidade com ela. Embora eu presumisse que isso poderia ser falsificado por alguém com determinação suficiente, ela havia mentido que sua amiga comprou para ela, o que já era ruim o suficiente. Mas o melhor cenário naquele ponto era que ela havia mentido para mim, comprado ela mesma, mas comprado falsificações, que eram muito mais baratas que as genuínas. Ainda não fazia sentido para mim porque eu não faria um grande problema se ela tivesse admitido que comprou produtos de grife falsificados. Imediatamente criei uma conta em um site de autenticação, tirei fotos muito boas da bolsa e enviei. No dia seguinte, recebi um e-mail dizendo que a bolsa era autêntica, o que me levou a acreditar que o relógio também era autêntico. Duas coisas vieram à mente. Uma era boba, e era que minha esposa de alguma forma havia roubado ambas as coisas e inventado uma história preguiçosa. A outra era que alguém havia comprado para ela esses presentes inexplicavelmente caros, e era alguém sobre quem ela tinha que mentir para mim. Era muito provável que fosse alguém que eu não deveria saber. Só quero saber se estou
estou perdendo a cabeça. Me digam nos comentários, você acha que estou sendo aquele tipo de marido excessivamente inseguro? Porque não acho que esteja. E se você está acompanhando essa história, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as atualizações. Já estava me preparando para checar o telefone dela e descobrir quem está disposto a gastar perto de $20.000 nela, porque não consigo pensar em uma única pessoa no círculo dela que razoavelmente gastaria isso nela como amiga. Não acho que tenha um amigo que gastaria tanto em mim nessa altura de nossas vidas. Estou vendo muitas pessoas dizendo em voz alta o que estava implícito, que provavelmente é outro homem comprando essas coisas para ela. Para ser honesto, isso me ocorreu, mas realmente não queria dizer em voz alta porque não quero que seja esse o caso. Qualquer outra coisa, talvez possamos superar, mas se for um parceiro de affair, esse é o fim do que construímos juntos. Não haverá outra saída. Trarei uma atualização quando descobrir a verdade, o que espero que não demore muito. Atualização 1. Escrevi uma postagem aqui há cerca de uma semana falando sobre minha esposa Angie, que chegou em casa com presentes muito caros e alegou que eram presentes de Natal antecipados. Ela nunca deixou claro para mim quanto custavam, mas eram um relógio Chanel e uma bolsa Chanel, e cada um custava vários milhares de dólares. Ela mentiu para mim que a bolsa veio de sua amiga Raquel, mas a amiga negou quando perguntei casualmente. O relógio era de um amigo secreto. Ela realmente estava me fazendo de bobo, e percebi o quanto agora que descobri tudo. Tive que verificar o telefone dela, o que era algo que eu não queria fazer porque acho que uma vez que você chega a esse ponto, diz muito sobre a confiança naquele relacionamento. Mas o que eu poderia fazer? Não ia acreditar em nada que saísse da boca dela porque ela já havia mentido para mim sobre Raquel. Tive que esperar o momento perfeito para checar o telefone dela, e quando tive a chance, fui minucioso. Fui para as mensagens dela com Raquel primeiro, e elas não falavam sobre um homem misterioso ou a bolsa. Fui para o grupo dela com as amigas, e não vi nada suspeito lá. Então, tive que começar a olhar contatos aleatórios. Foi quando vi James, com quem ela conversava como se fosse uma garotinha. Era um estilo de mensagens muito diferente, e era muito submisso. Ele escrevia como um homem adulto normal com muita cantada no meio. As mensagens sozinhas já eram ruins o suficiente para mim ver, mas o fato de haver confirmação de que eles haviam se encontrado e se relacionado foi o que me destruiu. Ela o encontrou pessoalmente para pegar a bolsa e o relógio, e também o encontrou pessoalmente algumas vezes antes disso. Estava claro como o dia nas mensagens. Era óbvio que não era uma situação de amigo secreto ou uma amiga generosa que havia dado esses presentes. Senti como se minha cabeça estivesse girando por um momento. Reação dramática. Eu sei, mas não era o que eu estava esperando ver. Eu havia esperado que houvesse uma explicação sensata. Teríamos uma grande briga e superaríamos. Mas isso não era o tipo de coisa que poderíamos superar. Ela era basicamente uma garota de plataforma adulta para esse cara. Ele estava jogando dinheiro nela enquanto ela se relacionava com ele e agia toda bonitinha. Isso não era nem perto da pessoa que ela é. Não há direção que nosso casamento vá seguir que não seja o divórcio. Tem que terminar em divórcio, infelizmente. E sei que fiz o meu melhor. Não fui a pessoa que arruinou tudo por ganho material. Admito que não posso comprar essas coisas para ela, mas se significassem tanto assim, eu teria economizado e tentado. Sempre fiz tudo o que podia para deixá-la feliz, mas o pouco que posso fazer claramente não é suficiente para o tipo de pessoa que ela é, e acho que não posso me culpar muito por isso. É o que é. Atualização 2. Descobri que Angie estava me traindo, e foi daí que ela conseguiu um relógio e uma bolsa de grife. Ela mentiu para mim sobre a origem de ambos. Assim que o Natal passou, sabia que poderia realmente começar a servir algumas consequências para ela, o que acabou sendo mais divertido do que pensei que seria. Para ser honesto, fiquei bastante surpreso com quão pouco remorso senti. Assim que o ano novo chegou, peguei a bolsa e o relógio dela num dia em que nenhum dos dois fazia parte de sua roupa, e os levei para um amigo. Disse a ele que precisava que ambos fossem vendidos, e ele me avisou que faria isso no site de vendas online. Ia dividir os lucros com ele, mas precisava que ele ficasse quieto sobre isso. Contei a história toda para ele, e ele ficou mais do que feliz em me ajudar. Na manhã seguinte, Angie veio até mim perguntando se eu havia mexido na bolsa e no relógio dela. Perguntei se ela estava falando da bolsa que Raquel tinha dado e do relógio que ela ganhou de um colega. Ela disse que sim. Eu estava gravando isso porque queria evidência da suposta origem de ambos. Eu os havia feito desaparecer, e quando chegasse a hora dela provar que existiam e eram presentes, ela teria que falar sobre de quem vieram. Ela teria que dizer a verdade ou mentir no tribunal quando chegasse a hora. Disse a ela que tinha muito pouco a ver com eles, então não poderia tê-los mexido. Ela não acreditou em mim porque a caixa inteira da bolsa estava sumida, e ela sabia que não teria tirado isso de casa. Perguntei se ela estava se gabando sobre isso, porque alguém poderia ter roubado. Ela não apreciou esse comentário, e isso apareceu no rosto dela. Ela disse que eu deveria ajudá-la a procurar e eu ajudei. Depois de um tempo, disse a ela que claramente não estava em lugar nenhum da casa. Ela sabia que eu tinha algo a ver com isso e me disse para apenas contar a verdade e admitir o que havia feito com eles. Perguntei se ela sabia quanto cada um custava, e ela hesitou. Perguntei novamente, e ela alegou que não sabia. Então, contei a ela, e ela tentou negar que eram tão caros. Perguntei se ela gostaria que procurássemos juntos, e ela disse que não. Então perguntei quem havia comprado os presentes para ela que eram tão caros, porque Raquel e o amigo secreto não eram boas desculpas. Ela manteve que era como havia dito, que foi Raquel e seu colega Brandon que compraram esses presentes para ela. Disse a ela para parar de mentir para mim, mas ela manteve o que havia dito. Perguntei quem era James, e ela pareceu chocada. Ela me perguntou como eu sabia sobre James, mas mantive minha linha de questionamento. Ela foi rápida demais para mim. Notei que ela pegou o telefone, mas não registrei o que ela estava fazendo até ser tarde demais. Ali mesmo, ela restaurou o dispositivo inteiro para as configurações de fábrica. Perguntei por quê, e ela disse, sem motivo. Começou a parecer que ela estava intencionalmente tentando me irritar, mas a pior
pior parte era que eu sabia que ela não estava. Ela simplesmente não conseguia ter o confronto como uma pessoa normal. Ela pensou que, independentemente do que eu soubesse, apenas negar repetidamente de alguma forma faria suas ilusões se tornarem realidade. Apenas pulei para o final de todo o processo e disse a ela que estava pedindo o divórcio. Ela realmente me perguntou por quê. Enquanto começou a chorar, não me incomodei em responder. Fiz uma ligação e literalmente alguns minutos depois, ela recebeu os papéis do divórcio do meu vizinho. Escolhi um vizinho de quem ela já não gostava porque senti que isso tornaria as coisas ainda mais dolorosas. Ela quase brigou com a mulher de meia-idade na porta quando ela entregou os papéis com um sorriso. Ela começou a agir de forma extremamente irracional a partir desse ponto, como se não pudesse imaginar que seus esquemas horríveis haviam vindo à tona, mesmo que ainda se recusasse a admiti-los. Ela se recusa absolutamente a sair de casa. Tentei ameaçar de todas as maneiras possíveis, incluindo agir como se estivesse prestes a ficar agressivo fisicamente, mas nem isso a assustou o suficiente para sair. Ela simplesmente não vai a lugar nenhum, e eu gosto da casa em que moramos, então vou lutar por ela. Sair vai tornar minhas chances muito menores, então não vou fazer isso. Vamos apenas ter que ficar na casa até um tribunal decidir quem fica com ela. Estou feliz com como meu confronto foi. No entanto, muito feliz. Atualização 3. Final. Estou oficialmente divorciado de Angie. E embora no papel esse seja o tipo de coisa que eu nunca esperaria ficar feliz, neste caso estou. Há alguma dor por baixo de tudo porque ela era alguém que eu costumava amar muito profundamente. No entanto, percebo como sou sortudo por ter saído sabendo que ela estava me traindo. Muitas pessoas nunca perceberão a verdadeira desonestidade de seus parceiros. Acho isso triste. O processo de divórcio foi bagunçado. Como você pode esperar, o advogado dela tentou argumentar que eu era o motivo dos produtos dela terem desaparecido, alegando que eu os havia vendido, mas não havia evidência disso. Ela alegou que os produtos eram presentes, mencionando como os conseguiu, mas com o que meu advogado deixou claro, ela não seria capaz de provar que qualquer uma dessas pessoas havia dado esses presentes a ela. Então, foi difícil provar que realmente pertenciam a ela. Fotos deles em sua posse não eram suficientes. Era tarde demais para mudar sua história, especialmente porque ela manteve que não foi infiel. Alegar que um homem anteriormente não mencionado havia comprado esses presentes caros para ela não funcionar a seu favor. Então, ela apenas cortou suas perdas e foi ainda mais forte pela casa e uma pensão gorda. Felizmente para mim, consegui ficar com a casa. Infelizmente, apesar de todas as evidências, tive que pagar pensão porque o sistema judicial não se importa com o motivo do divórcio, o que acho estúpido. Qualquer pessoa em sã consciência deixaria uma mulher que estava traindo. Então, por que tenho que perder parte do que me pertence por causa disso? Nunca fomos verdadeiramente ricos durante nosso casamento, mas ficamos cada vez mais confortáveis. Agora, mesmo que vá começar a viver sozinho, terei que pagar dinheiro a ela todo mês. É tão frustrante para mim. Ela arrumou suas coisas e saiu de casa, e notei que ela estava realmente vigilante conforme as coisas ficavam mais vazias. Tenho certeza de que estava tentando ver se eu havia escondido as coisas dela em algum lugar da casa, já que seria mais fácil encontrá-las conforme a casa ficasse menos bagunçada, mas nada apareceu. Ela tentou agir toda tranquila, e não estou mais com raiva. Mas o que você fez com o relógio e a bolsa? Disse a ela que não sabia do que estava falando. Não havia tocado nas coisas dela. Ela deu um suspiro muito exasperado. Ela me disse que eu era um lixo. Disse que sabia que eu os peguei e que eu era um mentiroso. Disse a ela que isso fazia de nós dois. Ela cerrou o punho e parecia que queria me bater, mas se segurou. Havia muitas pessoas por perto, mas se não estivessem lá, tenho certeza de que ela teria feito isso. Não posso prometer que não teria revidado. Ela foi embora depois disso. Maldissemos mais de 10 palavras um para o outro desde então. Dividi os lucros com meu amigo meio a meio, já que ele tinha feito a parte arriscada. Ele não os vendeu pelo preço de varejo, obviamente, mas ainda era muito dinheiro para cada um de nós. Recebi em dinheiro, já que não precisava que aparecesse em lugar nenhum na papelada. Se ela ainda vai ter sua vida feliz com James, não sei. Ele estava pronto para gastar o suficiente para conseguir essas coisas para ela em primeiro lugar. Então, não duvido que ele possa repetir a façanha se realmente quiser. Ele só não vai fazer isso enquanto ela for minha esposa. Se ela quer ser tratada como uma estrela de plataforma adulta, essa é a escolha dela. Quanto a mim, vou ter que construir uma vida feliz para mim do zero. Você pode fazer isso sem uma mulher. Então, por enquanto, essa é a escolha que estou fazendo. Talvez em algum momento no futuro eu descubra isso. Por enquanto, estou feliz por ter terminado com ela. E ei, até lucrei com isso. Isso vai ajudar a compensar a pensão.